Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. A política é algo muito dinâmico, algo que dá prazer e algo que cativa as pessoas. O convidado do Ceará em Pauta de hoje foi o vereador eleito mais jovem pelo Sertão Central e também o mais jovem secretário a assumir uma pasta em Senador Pompeu. Formado em Direito pela Unicatólica, posso dizer também que é meu amigo pessoal, vereador, secretário, chefe de gabinete de Senador Pompeu, Giovanni Alves. Seja muito bem-vindo ao Ceará em Pauta. A casa é sua, meu irmão, se sinta à vontade, viu? Olá, Breno, muito obrigado. É uma grande honra estar no Ceará em Pauta, um programa de extrema audiência em todo o Ceará, de grande credibilidade, e quero dizer aqui a você que a felicidade e a honra é toda minha. Pronto, e assim, se sinta em casa, se sinta à vontade, fique confortável, certo? A casa é sua, para a gente falar do que a gente gosta de falar, para a gente falar de política. Pronto. Eu sempre tenho o costume de dizer aqui, quando estamos no ar no Ceará em Pauta, falei para o Cirilo, falei para o Matheus Góes, falei para o Eurinaldo, que foram meus 3 primeiros convidados, estamos no 4º programa, e você aqui no 4º programa é algo muito marcante, porque assim, somos contemporâneos do curso de Direito da Unicatólica e também da questão política. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi como saiu a decisão. Tipo, 2020, campanha para vereador. Como foi que se deu a iniciativa? Já tinha vontade? Porque assim, até onde eu sei, você não tinha nenhum elo e nenhum familiar ligado à política, não. Foi só, vou para cima, vou concorrer. Breno, foi uma grande honra, né, concorrer à eleição de 2020, uma época que estávamos enfrentando uma pandemia mundial com muitas dificuldades, com muitas limitações. Porém, essa decisão partiu pelo aquecimento por parte da população. Eu senti a necessidade de algo novo e de um projeto que pudesse realmente renovar e trazer uma nova roupagem para a política, principalmente lá no município de Senador Pompeu. Fui eleito aos 22 anos, como você já falou, o vereador mais jovem de Senador Pompeu nessa legislatura e um dos mais jovens do Sertão Central e, por que não dizer, do estado do Ceará. E surgiu isso através realmente desse pedido por parte da população. Quando a gente caminhava, eu sou de um distrito, do distrito de Engenheiro José Lopes, conhecido por Parada, carinhosamente, fica entre Senador Pompeu e Piqué Carneiro, onde a gente caminhava, a gente sentia a necessidade de ter algo diferente na política, de ter alguém que pudesse olhar nos olhos, pudesse caminhar ombro a ombro, e isso, graças a Deus, foi realizado e tivemos esse êxito. Nunca tivemos uma participação direta na política, digamos assim. Meu pai sempre foi uma grande liderança, presidente de associação, sempre participou de movimentos sociais, mas nunca tivemos a honra de termos a possibilidade de se candidatar a algum cargo eletivo e exercer algum cargo público. E partiu de mim esse interesse, logicamente com o apoio do prefeito municipal, o prefeito Maurição, na qual aproveito a oportunidade e mando um grande abraço para ele. E foi assim, foi através desse abraço por parte da população que casou com a nossa vontade e o nosso interesse, digamos assim, realmente de fazer uma política diferente. Sentiu muito frio na barriga na campanha? Sim. Os comícios, subir no palanque, estar em contato com as pessoas. Tem alguma história que foi mais marcante, aquilo que lhe deixou naquela época, principalmente na época da campanha? Nos comícios a gente tem que estar falando com muita gente, tem que estar em contato com muita gente, tem que estar abraçando e fazendo com que as pessoas confiem na gente. Uma coisa que sempre falei aqui no programa, que fico muito feliz quando se há a criação de novas lideranças, quando se há jovens que entram na política e vão para mudar com a cabeça diferente. Nós vivemos aqui no Sertão Central uma cultura de políticos que sempre buscam a continuidade, diga-se de passagem, talvez até fazer a vida na política, matando novas lideranças. E eu tenho visto postura dos prefeitos aqui do Sertão Central em dar oportunidade a novas cabeças, tanto no secretariado como em campanha eleitoral. Houve algo muito marcante na campanha eleitoral que fez com que você se sentisse confortável e disse, não, era aqui mesmo, era aqui que eu queria ficar. Breno, em todo o caminhar desse período de 2020, na candidatura para concorrer ao cargo de vereador, a gente sentia, como eu já falei, aquela necessidade e muitas vezes o desacreditar por parte da população. O desacreditar por ter promessas repetidas e não ter sido realizadas, o desacreditar por não ter uma esperança realmente que pudesse existir e haver uma mudança. Então, as palavras, às vezes, mesmo que dizia que votassem em você, mas era de falta de esperança. E eu queria mostrar às pessoas
que a política ela não pode ser desacreditada, que por mais que nela tenha curvas e obstáculos, a política ela diminui as desigualdades. A política bem feita, ela aproxima o representante da população. E era essa a vontade que eu queria ter. E graças a Deus, nesses 3 anos de legislatura, estamos conseguindo, digamos assim, que é caminhar ao lado das pessoas. Eu costumo dizer que o político que retira a audição, retira os ouvidos de perto da população, ele se perde. Ele tem que estar ao lado da massa, ele tem que estar ao lado da população, tem que entender quais são os interesses, quais são as dores, onde é que dói, qual é o remédio que tem que dar para poder curar aquela dor, aquela doença. Então, eu tinha uma grande missão, por ser jovem, por ser novo, de representar essas pessoas e, acima de tudo, não decepcionar. Não decepcionar para que eu não pudesse repetir o que muitos tinham feito e perder a esperança, digamos assim, de um futuro melhor. Eu costumo falar que a política ela tem que ser serena, ela tem que ser baseada em muito diálogo, em um espírito público realmente. Porque quando você destina a política, destina seu tempo para destruir as coisas, desfazer, aí, meu filho, aí você perde totalmente o objetivo da política. Porque a política ela é feita para construir, para edificar ideias, projetos, construir um futuro melhor, construir empreendimentos, trazer a população para o cenário realmente do debate. Então, assim, no decorrer da campanha, a gente sentia muito essa falta de esperança, essa falta de expectativa de que realmente pudesse existir uma mudança. E quando hoje a gente tem essa expectativa e nesse caminhar a gente percebe que acredito que nós estamos conseguindo realmente, fazendo essa legislatura, ou então no período que estivemos secretário de obras, ou agora na chefia de gabinete, estarmos próximos à população, ouvindo realmente quais são as ansiedades e tentando solucionar os problemas. Depois de eleito, macho, ninguém tentou te descredibilizar pela idade, chegar para ti e dizer, não, rapazinho aqui novo, o ganso novo não manda em Lago Grande, não. Teve esse conflito? Teve e tem, né? Teve e tem. Há uma grande, infelizmente, parcela na política que imagina que a política e que o cenário político tem dono. Não tem. O dono da política é o povo, né? Se o povo escolhe, o povo muda, o povo tira, o povo bota, então realmente o grande protagonista é o povo, né? Então, assim, quando nós assumimos a legislatura de vereador, tinha sim um preconceito. Eu tinha 22 anos, a maioria dos vereadores tinha de 40 a 50 anos para cima, então era realmente uma grande distinção, um grande vácuo, digamos assim, de espaço de tempo da minha idade para os demais. Mas eu nunca permiti que a minha pouca idade ela fosse sinônimo de despreparo, de falta de credibilidade, pelo contrário. Por isso que eu falei que o peso era maior. Eu vinha trazendo o discurso de algo novo, era muito jovem, sou muito jovem, estava me associando a pessoas de mais idade, mais experiência no campo político. Então, o erro que eu cometesse, ou que eu venha a cometer, a repercussão é ainda maior. Então, quando assumi a legislatura, estávamos nos primeiros momentos na Câmara Municipal defendendo, enfim, lutando pelos nossos projetos, pelos interesses da população, realmente existia, digamos que um tentar asfixiar, digamos assim, por ser muito novo. Mas isso não deixou em xeque a minha liderança, pelo contrário, se intensificou, tanto que nós tivemos a possibilidade, no nosso primeiro ano de vereador, já participarmos da chapa, e foi a chapa vencedora que trabalhou durante 2 anos frente à Câmara Municipal. E pré-campanha, como foi que você se aproximou do grupo do Maurício? O Maurício sempre lhe deu espaço para trabalhar, sempre foi próximo, antes da campanha, sempre foi junto do prefeito? Maurício sempre esteve junto com a gente, né? O grupo que nós estamos hoje, estivemos desde o começo, né? O grupo que meu pai, como eu falei, meu pai sempre líder dos movimentos sociais, dos movimentos realmente comunitários, e ele já participava desse movimento desde a época do sogro do Maurício, que era o seu Zé Rolim, né? Que é pai do Helder Gomes, que é o cineasta que fez Cine Hollywood, filho de senador Pompeu. E a gente, desde a época do Zé Rolim, no caso meu pai, participava desse grupo político, que acreditava que realmente era o grupo que poderia gerar desenvolvimento, crescimento para dentro da cidade, e demos continuidade através também do prefeito Maurício. Então, quando o Maurício se candidatou em 2016, a gente já apoiava o prefeito, e em 2020, quando ele veio se candidatar, mostrou-se esse interesse nosso e esse apoio por parte da população, juntamente com o seu apoio, que foi crucial para que nós pudéssemos chegar lá. Então o Maurício sempre deu espaço, né? Sempre deu espaço, é um prefeito
que eu costumo dizer que é um grande líder. Eu digo bastante que o senador Pompeu foi e está sendo dividido em 2 períodos, antes do prefeito Maurício e após o prefeito Maurício. É muita geração de emprego, geração de renda, e essa transformação e essa possibilidade realmente de crescimento de novos líderes é muito importante, porque dá um oxigênio, digamos assim, traz algo diferente, algo mais dinâmico, algo mais genuíno para dentro da política, e isso é muito importante e necessário. Consegue ver um novo senador Pompeu nesse cenário? Sim, sim, o senador Pompeu hoje já é um novo senador Pompeu, não tenho dúvida disso. A gente pega uma retrospectiva de 2015, 2014. 2015 eu tive que passar por uma cirurgia, um procedimento cirúrgico. Na época o município de Senador Pompeu não tinha uma ambulância para poder transferir. Fui no meu carro próprio com meu pai até Quixeramobim para poder, daqui de Quixeramobim, ser transferido para Fortaleza, porque não tinha um atendimento em Senador Pompeu. Sério, não tinha ambulância, não tinha insumos necessários e mínimos. O hospital chegou a fechar em Senador Pompeu. Então, hoje Senador Pompeu investe na saúde. Cada distrito hoje tem uma ambulância que atende de forma gratuita, 24 horas, a população de cada distrito, fora a sede do município de Senador Pompeu. Hoje nós temos médicos nas UBSs, hoje nós temos uma fila de exames reduzidas comparado a de antigamente. Então acredito que hoje nós já vivemos um novo Senador Pompeu, com mais geração de emprego, com mais geração de renda. Eu digo pegamos porque fazemos parte desse grupo político, né? Aproveito e mando um abraço para a secretária de Educação, minha amiga pessoal Ironeide Vidal, na qual nós pegamos Senador Pompeu em um dos índices de pior educação do estado do Ceará, e hoje estamos entre as 25 melhores escolas, né, de educação no estado do Ceará. Então, é uma valorização, é uma grande mudança no município de Senador Pompeu, principalmente nessa época de pandemia também, voltando para a saúde, na qual enfrentamos. Poucos os municípios vizinhos tinham respiradores, e o município de Senador Pompeu foi um pioneiro, né, ao receber um respirador na época do município. Então, assim, a todo instante, nós tivemos com o passo à frente, trabalhando, discutindo e lutando realmente para a população de Senador Pompeu. Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente vem com o segundo bloco do Ceará em Pauta, com mais Giovanni Alves, com mais Senador Pompeu, com mais Ceará, com mais política jovem. Daqui a pouquinho eu tô voltando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Menino, assaltaram a Casa da Moeda? Mentira! Oxe, o pior, era uma ruma de caba vestido dos macacão vermelho, umas máscaras engraçadas. Tinha até um professor no meio do furdunço. Valha-me Deus! E era um povo de fora, viu? Um tal de Berlim, Tóquio, Baturité, Quixadá. Mulher, deixa de conversa. Isso aí é uma série da Netflix que eu assisto. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 mega e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Trabalho que dá reconhecimento. A educação do Ceará é mais uma vez destaque no IDEB, a Avaliação Nacional de Qualidade das Escolas Públicas, o que é motivo de orgulho para a professora Norma e seus alunos. Isto é certeza de que estamos no caminho certo. Segundo o IDEB, o Ceará tem 87 das 100 melhores escolas públicas do Brasil no ensino fundamental, uma educação de qualidade, fruto da parceria do governo do estado com os municípios. Governo do Ceará, trabalho que dá resultado.
Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online, se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Estamos de volta para o segundo bloco do Ceará em Pauta, aqui pelo canal 180 da BrisaNet, recebendo meu amigo Giovanni Alves, vereador licenciado, chefe de gabinete do senador Pompeu, e que eu lembro, Giovanni, de uma discussão ainda a respeito de senador, é claro, de uma forma muito tangente, vi informações, foi a respeito de uma audiência pública. Como se deu essa audiência? Foi encabeçada por ti, não foi essa audiência pública? Exatamente, Breno. É uma audiência pública que foi convocada via requerimento por mim, na época vereador da base, a gente discutindo juntamente com o prefeito Maurição, para que nós pudéssemos ter uma audiência pública em conjunto, uma audiência em conjunto com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com os deputados estaduais, com os vereadores do município de Senador Pompeu, para que nós pudéssemos discutir o tombamento em nível estadual, e até buscar um tombamento em nível federal, que nós estamos nessa luta. Atualmente já é uma realidade o tombamento em nível estadual, dos casarões da barragem, do campo histórico, que realmente é uma história muito triste que aconteceu em Senador Pompeu, mas que deve ser contada, a população tem que tomar conhecimento, não só o estado do Ceará, não só o Brasil, mas como o mundo inteiro. E nós tivemos essa grande honra, esse grande prazer de sermos o vereador responsável por pedir, fazer esse requerimento pedindo e convocando essa audiência com a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa, que aconteceu realmente em Senador Pompeu, lá na Escola Profissionalizante Senador Pompeu. Então foi um momento histórico para o nosso município, onde nós contamos com a presença do secretário de Cultura do Estado do Ceará, contamos com a presença de vários deputados estaduais, enfim, lideranças políticas do Estado como um todo. Tivemos lá em Senador Pompeu, não nesse dia, mas em outro dia, em outra data, o próprio Ciro Gomes, que ex-governador do Estado do Ceará, ex-ministro, foi candidato a presidente do Brasil, onde discutimos e falamos também a respeito do tombamento, falamos a respeito do sítio histórico, onde ele também foi visitar o sítio histórico. Então, assim, é uma história que é triste, mas que tem que ser contada, tem que ser lembrada e tem que ser discutida e conhecida e levada para o mundo inteiro. Essa valorização do patrimônio histórico-cultural dos municípios é algo que deve ser explorado, que é muito interessante. Eu lembro que teve uma relevância muito forte essa iniciativa sua como vereador lá em Senador Pompeu, que era muito falado, eu ouvia muitos pessoal falando ao tombamento dos casarões de Senador Pompeu, a história de senador, e para que os erros do passado não se repitam, é necessário que a gente olhe para a história, e reconheça. Eu acho que essa valorização histórica dos municípios é algo muito importante. É algo muito importante, Giovanni. É algo extremamente importante, Breno, porque o que é que acontece? Essa história é antiga e passaram várias gestões, vários prefeitos, vários gestores, e nenhum teve a iniciativa de tombar em nível municipal.
Essa liderança partiu do prefeito Maurício, onde teve a coragem, porque não é fácil você fazer um tombamento, não é brincadeira, né? Você fazer um tombamento em nível municipal e lutar para que venha um tombamento em nível estadual, apesar dos pesares, mas conseguimos juntamente buscar essas lideranças no nível estadual e conseguimos fazer esse tombamento, né? Estamos agora lutando para que em nível federal possa ser tombado também e realmente é uma valorização que é necessária, é preciso. E hoje, em Senador Pompeu, nós temos sim esse olhar bem diferenciado para a cultura e para essa história que deve ser bem enfatizada, deve ser muito bem contada para que, como você falou, para que esses erros que infelizmente aconteceram não possam vir a acontecer novamente. Uma coisa muito importante, Breno, me permita falar, é que lá em Senador Pompeu é história, digamos assim, né? É cultura já, a Caminhada da Seca, que é um movimento conduzido pela Igreja Católica, né? Pelo padre da cidade, mais de 34 anos de movimento, de cultura, enfim, de mobilização, onde as pessoas conseguem, dependendo da sua fé, alcançar as suas graças, onde são devotas às santas almas da barragem. Então, há em Senador Pompeu realmente um grande ambiente rico em história popular, rico também em cultura popular e em religiosidade. E falando agora um pouco sobre sua carreira lá no Executivo, você migrou de vereador, pediu licença para assumir a pasta da Secretaria de Obras de senador. E havia um problema muito pontual em senador, que era a questão das estradas, né? E quais foram os desafios, os principais desafios? Agora, como secretário, saiu do Legislativo, já jovem no Legislativo e agora jovem como gestor. É um grande desafio, Breno, é um grande desafio. Assumir uma das pastas mais complexas de qualquer município, que é a Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obras. É uma pasta que não tem recurso próprio, diferente da saúde, da educação, né? Então, é uma pasta muito dificultosa. Ao assumirmos essa pasta, assumi aos meus 23 anos essa pasta de Secretaria de Infraestrutura, passei um ano frente à pasta, se deparamos com algumas ações que eram necessárias tomar. Havia algumas estradas que faziam de 35 anos, outras faziam 40 anos, que não passávamos por qualquer recuperação. Ou seja, estradas que a última vez que foram feitas, eu não era nem nascido. Atualmente eu estou com 24 anos. E nós tivemos essa coragem, juntamente com todo o apoio da Prefeitura Municipal, do prefeito Maurício, tivemos toda essa dedicação e conseguimos fazer e recuperar todas essas estradas, que atualmente estavam quase que veredas, só dava para caminhar quase que a pé. Então nós conseguimos mudar realmente a mobilidade e a vida dessas pessoas. Estradas que antigamente, para você chegar a certo ponto, você tinha que caminhar 10 a 12 quilômetros. Com a recuperação das estradas, você caminha 2 quilômetros e chega até o destino. Então, é uma mudança realmente de vida para as pessoas e nós conseguimos realizar, graças a Deus e graças a esse trabalho realmente, que, como eu falei, com os ouvidos direcionados, ouvindo as pessoas, sabendo onde há dor, sabendo onde há dificuldade e aí construindo um futuro e construindo um município cada vez melhor. E para lidar com as críticas durante o período de construção? As críticas, elas são naturais. Eu costumo dizer que quem exerce o cargo público, quem vai à frente do cargo público, quem é agente público, ele acaba que se torna muito visível e automaticamente é natural que as críticas venham, que as palavras venham, enfim. Desde que as críticas sejam construtivas, eu tenho toda a humildade, Breno, em recebê-las e tentar corrigir o que está errado. Não conto às vezes que já dentro do carro para poder sair, chegavam-se a população de Senador Pompeu, algum seu José, Dona Maria, secretário, vem aqui, vamos ali ver o esgoto que está no céu aberto. Secretário, vem ver a estrada que está esburacada. E você ia até o local, acompanhava de perto a problemática e tentava solucionar o problema. Agora, as críticas, quando elas vêm de forma desfreada, elas vêm sem nenhuma sustentação, automaticamente elas vão se dissolvendo. Elas não recebem, digamos assim, a atenção por parte da população, porque a gente percebe que não são palavras boas ou então não tem uma boa intenção. Eu costumo dizer que a política do quanto pior, melhor, ela já passou há muito tempo. Acredito eu e tenho muita esperança que ela não pode se perpetuar. Pelo contrário, a política, por mais que ela seja dura, tenha as suas limitações, tenha as suas dificuldades, a gente tem que ter a obrigação de torcer sempre pelo melhor, de buscar nela solucionar os problemas e não fazer das dificuldades um meio ou uma escada para que você possa subir no seu ego ou então tentar se edificar politicamente. Pelo contrário, os problemas que é do município são de todos, independente de bandeira partidária, independente de cor, se é encarnada ou mais branca ou azulada, enfim.
ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser resolvido o problema para beneficiar toda a população de Senador Pompeu. Até porque a gestão do grito já passou, né? A época de se ganhar no grito, de se gerir uma cidade, uma pasta ou até um governo, esse modelo de gestão ficou para a época dos coronéis, né? Os coronéis. E quem tenta aplicar hoje em dia recebe o retorno nas urnas. Se você puder escolher, é claro que e sem falsas modéstias, por favor, se sinta à vontade para falar sobre sua gestão à frente da pasta. Você pudesse escolher uma obra marcante que você conseguiu entregar precisamente à população de Senador. A entrada da cidade. A entrada da cidade era um anseio por parte da população muito antigo. A gente costumava dizer que era de Senador Pompeu, que Senador Pompeu tinha 4 entradas e não tinha nenhuma. Porque não tinha aquela entrada bonita, aquela entrada acolhedora, que era de merecer realmente a população de Senador Pompeu, né? Nós tínhamos uma rodoviária do lado abandonada, que nunca foi usada, foi entregue na gestão do ex-prefeito Cleidenor, para a gestão do ex-prefeito Teixeira, e nunca usaram aquele espaço. Então, aquele espaço ficou um espaço ocioso que ninguém utilizava. E quando foi em 2018, o ex-governador, atual senador e atual ministro também da Educação, Camilo Santana, foi a Senador Pompeu e disse: Maurição, aqui nós precisamos dar um sorriso para Senador Pompeu, algo mais bonito que possa receber. Eu vou lhe dar uma rodoviária, né, para que você possa executar aqui no município e ter a tão sonhada entrada que realmente era a reivindicação por parte de toda a população. Nós não tínhamos esse ponto. E isso foi em 2018, 2019, assumi a pasta em 2021, a pasta da Secretaria de Infraestrutura, 2022 assumi a pasta da Secretaria de Infraestrutura, 2021 assumi a vereança, 2022 a pasta. E ao assumirmos, nós tínhamos lá uma obra começada, mas com muitas dificuldades e muitas limitações para serem concluídas. Não tínhamos as mãos, né, de acesso ainda feitas, nós tínhamos uma grande problemática, o terreno era inconsistente, enfim, enfrentamos vários desafios. E a minha primeira medida foi uma medida impopular, admito. Eu disse: vamos interditar a cidade. Vão entrar mais por outro caminho. Isso aqui não, isso aqui nós vamos fechar e vamos acelerar essa obra e vamos entregar à população de Senador Pompeu. No primeiro momento recebemos várias críticas, mas eu, como disse para você, críticas que não tinham fundamento. Se não tinha fundamento, automaticamente elas vão se dissolvendo, elas vão se perdendo. Porque a gente percebia que aquela medida era importante, porque às vezes, Breno, a medicação é amarga, mas para ela poder mostrar resultado. E a gente conseguiu mostrar esse resultado. A gente conseguiu hoje estar aí, Senador Pompeu, com a entrada perfeita, sendo usada por toda a população de Senador Pompeu. Um sonho que até então era antigo, hoje é realidade, né? Estamos com a rodoviária toda montada, uma coisa linda, esperando apenas o governador vir fazer, junto com um pacote de obras aí, que quem vinha inaugurar era o governador Isolda, mas por conta do período eleitoral não foi possível. Acredito que o governador Eumano vem inaugurar, acho que bem breve, esse pacote de obras que estão aí em Senador Pompeu, que já estão concluídas, esperando apenas esse entregar, digamos, esse momento mais oficial, mais solene por parte do governo do Estado. Você estava falando aí a respeito da impopularidade da decisão, mas assim como a política do grito passou, a política populista também passou, né? Há algumas medidas à frente de gestão têm que ser tomadas e precisam ser tomadas, até porque quando se está à frente de uma pasta tal qual a Secretaria de Obras, para que se tenha uma obra bem efetuada, é necessário uma espécie de preparação até do espaço, né? Até do terreno. E a questão do diálogo com outras secretarias. À frente ainda da pasta da Secretaria de Obras, eu sou muito contra, Giovanni, aquela política do que você faz, mas você não pode dizer o que fez, porque senão você está inflando seu próprio ego. Eu acho isso muito errado. Eu acho que nós estamos numa geração política que as pessoas precisam mostrar que veio. Precisam ir dizer: não, realmente eu fiz. Não fiz só, mas encabecei, mas liderei. Porque hoje estamos carentes de lideranças, porque as lideranças morrem devido a esse oculto das próprias obras, certo? E com diálogo com outras secretarias. Você, à frente da pasta das obras, precisou dialogar com outras secretarias para fazer obras como, por exemplo, areninhas, coisas dessa natureza? Sem dúvida alguma. Você falou palavras muito sábias, Breno. Nós tivemos uma grande articulação, e eu costumo dizer que na política você tem que ter muito diálogo. É necessária a diplomacia, é necessário você ouvir. E nós temos lá 2 areninhas concluídas, né? Também esperando nesse mesmo pacote para poder ser entregue pelo governador. 2 areninhas, uma no Alto do Cruzeiro e outra
no Pavãozinho. São 2 comunidades que tem dentro do município de Senador Pompeu, que foram contempladas com essas areninhas, e nós tínhamos um contato diretamente com a Secretaria de Educação, porque é um recurso que vem, né, por parte da Secretaria de Educação, mas tem toda essa cofiscalização, esse acompanhamento por parte da Secretaria de Obras para dar todo o aparato, digamos assim, para que possa acontecer. E hoje nós estamos lá quando assumimos, isso foi em fevereiro, março, as areninhas começaram a poderem chegar, digamos assim, as empresas chegando para poder ver o local, para poder executar, começar o serviço. E naquilo que era competência da Secretaria de Infraestrutura, naquilo que nos era permitido também, naquilo que nos tinha cabimento, nós demos todo o apoio. Né? Tivemos presentes realmente, tivemos ajudando, acelerando esse processo para que pudesse entregar à população de Senador Pompeu. Né? Então, esse processo, isso você falou com muita sinceridade e realmente com muita lucidez, é necessário que a gente apresente o currículo. Você não vai contratar uma pessoa para a sua empresa que o seu currículo é negativo, né, que não foi testado, que não teve experiência, que não caminhou por determinadas estradas e adquiriu nesse caminho um conhecimento. Então você vai contratar para a sua empresa pessoas capacitadas. E do mesmo jeito tem que ser para a vida pública. Você tem que pegar pessoas que realmente tenham a vontade, tenham interesse e tenham toda a dedicação para que possam realizar, possam vencer, digamos assim, as barreiras da ignorância, que possam vencer as barreiras do fanatismo, né, da tirania. Eu costumo dizer que na política não se cabe fazer política com tirania, com fanatismo, com loucura. A gente viu agora em 2022, eleições presidenciais, vizinhos deixando de se falar, amigos de 30, 40 anos não se falando mais, né, familiares desfazendo amizades. E a política ela não foi feita para isso. A política foi feita para unir as pessoas em um propósito, né? Um propósito comunitário, um propósito realmente de futuro. E nesse mesmo campo, Breno, eu acredito muito, né? Digo para você, eu acredito muito que é necessário a gente renovar, é necessário a gente trazer um algo a mais, é necessário a gente trazer no nosso currículo e trazer na nossa experiência somativa a isso saídas, soluções. E como você falou também, na vida, nada na vida você faz sozinho. É preciso de uma equipe, é preciso de um grupo, é preciso de um espírito público, é preciso de uma liderança, é preciso de um comportamento positivo. E em Senador Pompeu, quando estivemos frente à Secretaria de Infraestrutura, foi muito importante a participação de todos, desde o auxiliar de serviços gerais, a parte da engenharia. Todos foram fundamentais para que pudéssemos ter o sucesso que tivemos. Tanto que teve uma pesquisa feita pelos canais de comunicação do município, na qual se destacamos, fomos selecionados como secretário de destaque do município de Senador Pompeu no ano 2022. Então, isso tudo é através do trabalho, é através do diálogo e desse espírito público realmente de trabalhar para a população e não para um partido político. Não sai daí que daqui a pouco a gente vem com o nosso terceiro bloco do Ceará em Pauta. A conversa está muito interessante, então fique comigo aqui, canal 180 da BrisaNet. Daqui a pouquinho eu tô voltando. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. Menina, você viu aquele bofe que chegou esses dias aí no salão? Quem, criatura? Que salão? Minha filha, um deuso. O homem é lindo demais, mas parece que ele só quer saber de Dafinha. Que Dafinha, rapaz? A bonitona. Você não assiste Bridgerton, não, é? Assisto sim. Só não sabia que você agora era leite fofoqueira. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 MB e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará.
filho tem direito ao melhor. É por isso que a Luz do Saber oferece qualidade de ensino com uma equipe docente preparada para formar crianças e jovens com disciplina, consciência e conforto. Estamos localizados na Rua Dom Quintino, número 173, no centro de Quixeramobim. Essa é a Luz do Saber, há 25 anos vivendo e aprendendo. Há mais de 20 anos, a OdontoArt cuida da assinatura dos seus momentos mais felizes. Até hoje, foram milhares de usuários, quase 1 milhão de atendimentos por ano. Nossos planos conquistam a confiança de milhares de famílias e de empresas que prezam por um atendimento diferenciado e de muita, mas muita qualidade. Tanto pela nossa rede de clínicas próprias, quanto pela nossa ampla rede de dentistas credenciados. Agora chegou a hora da OdontoArt atuar em escala nacional. Estamos expandindo para todo o Brasil. Nos preocupamos em estar sempre disponível e com uma OdontoArt perto de você. Somos especialistas em planos odontológicos e oferecemos um plano feito para você e sua família. Venha para a OdontoArt. Venha fazer parte dessa família. OdontoArt. Planos odontológicos. Estamos de volta no terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui com meu convidado Giovanni Alves, de Senador Pompeu. E ainda falando sobre a gestão à frente da Secretaria de Obras, como se encerrou? Qual foi a última obra que você fez lá à frente da Secretaria de Infraestrutura de Senador? Breno, uma das obras mais importantes, e eu acho que tem um significado muito grande, porque eu acredito que é através da educação que a gente vence as barreiras, derruba os obstáculos. E a última obra que a gente conseguiu entregar, em conjunto com a Secretaria de Educação, foi o SEI, o Centro de Educação Infantil, que já está concluído, esperando apenas também nesse mesmo pacote, por parte do governador e do prefeito Maurício, ser entregue à população de Senador Pompeu. E para mim teve um significado ainda maior, porque o último SEI, que foi concluído em Senador Pompeu, teve início na gestão do PT, foi abandonado e foi concluído somente pelo prefeito Maurício. Hoje as crianças conseguem usar e usufruir desse bem. Então, ter tido toda essa agilidade, todo esse aceleramento, digamos assim, esse acelerar realmente, esse impulsionar das obras foi muito importante. E quando a gente se destaca e olha realmente, no caso em especial do SEI, desse Centro de Educação Infantil, a gente percebe realmente que é uma obra muito importante, que vai logo aí estar sendo usado por toda a população de Senador Pompeu, e traz para nós, para o nosso espírito, digamos assim, uma paz e um grande sossego de ter realmente feito o trabalhinho de casa, ter feito o dever de casa com muita honradez, respeitando, a todos, em nenhum instante tentando ser maior do que alguém, ou tentando ganhar pelo grito, ou tentando engrossar a voz para poder ter o respeito. Pelo contrário, ouvindo, falando de forma serena e dialogando com todos. Isso faz toda a diferença. E a respeito aqui da briga eleitoral de 2022, você é vereador distrital, né? Teve votação em vários lugares de Senador Pompeu, mas no distrito que ele levou a representar. E um dos termômetros eleitorais é a questão da quantidade de votos, a gente tem que falar, que é a quantidade de votos que você consegue entregar os deputados que você apoiou até então. Então, em 2022, você conseguiu dar uma boa votação, uma articulação política junto aos deputados que então apoiou? Sim. Sem dúvidas alguma. Breno, você falou uma coisa, é verdade, é o termômetro, o termômetro realmente do político. Lá na nossa comunidade de Engenheiro José Lopes, como eu falei, a parada, digamos assim, de forma carinhosa, tivemos o nosso deputado federal, que é o Matheus Noronha, e o nosso deputado estadual, que foi o Queiroz Filho. Tivemos toda uma dedicação, um empenho realmente, ouvindo as pessoas, conversando, passando casa em casa, pedindo voto, porque esse é o papel do vereador e do político, é pedinte também.
E nesse período a gente passou pedindo, conversando com a população daquela comunidade, é o menor distrito do município de Senador Pompeu, na qual o Matheus Noronha tirou 258 votos, e o segundo candidato, o segundo colocado, né, foi o deputado Guimarães, com 76. Tiramos o nosso deputado estadual, Queiroz Filho, tirou 225 votos, e o segundo colocado tirou 39 votos. Então nós conseguimos aí perceber que realmente tivemos um reconhecimento, tivemos todo um abraçar por parte daquela comunidade, do nosso trabalho, e realmente nós hoje temos, digamos assim, uma possibilidade de cobrar os nossos deputados para que possam mandar melhorias, mandar benefícios para aquela comunidade que realmente abraçou e teve uma maioria aí significativa dentro daquela comunidade. De eleição para eleição, macho, a temperatura esquentou um pouco na eleição da Câmara de Senador Pompeu, né? Você fez parte, né? Já foi na mesa diretora da Câmara, a gente falou no primeiro bloco sobre isso, que você fez parte da mesa diretora da Câmara de Senador. E agora, como foi sua participação junto a essa eleição tão conflitante, pelo menos a ótica exterior lá de Senador Pompeu? Breno, se da visão exterior foi conflitante, dentro pegou fogo, digamos assim, foi bem aquecida realmente. Houve confrontos de ideias, de posturas, realmente foi algo que a gente que é da cidade dizia que fazia 10, 15 anos que não tinha uma eleição da Câmara tão acirrada, tão quente e infelizmente tão baixa. Estive em 2021, parte da mesa, 2022, e naturalmente, 2 anos do mandato cerrou-se, se candidatamos novamente na chapa para poder concorrer mais 2 anos. Estava como primeiro secretário, mas houve uma denúncia por parte da oposição e a chapa caiu. Mediante o quê? O então presidente já tinha sido candidato 2 vezes, estava indo para uma 3ª recondução. Quando foi em janeiro, houve uma decisão judicial por parte da doutora juíza de direito, na qual cassou a chapa, né, derrubou a eleição e convocava novas eleições. Nesse segundo cenário, eu não mais participei da chapa. Eu estava até então chefe de gabinete no começo de janeiro, tive que retornar para a Câmara para poder votar e para poder também fazer a articulação política que é necessária. Nessa articulação política nós tivemos a maioria, tiramos 6 votos. Né? O candidato foi o vereador Aldir, na qual foi o nome que uniu mais, que agradou mais, ligou para mim, Giovanni, vereador, a chapa do vereador Abdias teve um problema, caiu mediante decisão judicial, o que é que a gente vai fazer? Digo, nós vamos escolher um novo nome, vamos indicar esse nome e esse nome vai ser eleito presidente da Câmara. Nós temos votos, nós temos condições realmente de fazer isso, a oposição enfraquecida em Senador Pompeu, porque vale ressaltar que a oposição em Senador Pompeu é muito fraca, tiveram uma articulação alguns anos atrás para poder ganhar a presidência do sindicato, dos trabalhadores, dos funcionários públicos do Senado Pompeu, perderam a eleição. No primeiro momento da chapa, da eleição da Câmara, na primeira eleição agora, eles não montaram nem chapa, não conseguiram articular nem chapa. Nós tiramos 9 votos, 2 se abstiveram, que foram os 2 de oposição, ou seja, não tiveram articulação para montar nenhuma chapa. No terceiro momento, que foi na segunda eleição, agora em janeiro, eles quiseram fazer uma organização, quiseram fazer uma mobilização, 2 vereadores da base, nossa, que era da base do partido do vice-prefeito, foram para a oposição e ficamos os 4 vereadores do PDT, um do PSD e um do PT nos acompanhou na votação. Então nós tivemos 6 votos favoráveis à nossa chapa e 5 contrários, na qual saímos vencedores. Há uma unidade hoje dentro do grupo de vocês? Em que sentido? O grupo do prefeito Maurício, tanto com vereadores da Câmara que fazem agora a nova eleição. No caso, você participou como articulador, né? Não mais da chapa. Da mesa, não. Foi só articulador, na campanha. E há uma unidade entre Câmara e prefeito? Sim. Consegue passar os projetos, bem os projetos? Sim. Nós temos uma boa harmonia, uma boa relação, uma boa convivência. Logicamente, nós temos a obrigação de entender que são poderes diferentes. Né? Um fiscaliza, o outro executa. Um vai legislar, o outro vai executar. Mas nós conseguimos perceber uma boa harmonia. Projetos que são de interesse da população, chega a ser uma ignorância, chega a ser uma maldade você não aceitar ou votar de forma contrária por conta que não é do seu partido ou porque o prefeito é de oposição. E é como eu falei,
Acredito que já deixou clara, acho que não só no município de Senador Pompeu, mas no Brasil como um todo, aqueles que buscam a política maldosa, odienta, a política da separação, essas pessoas elas não têm um futuro ou uma vida muito longa na política, pelo contrário. Ela pode até caminhar a determinado ponto, mas lá na frente ela vai e cai. Giovanni, ainda falando dessa eleição da Câmara de Senador Pompeu, agora mais interna a ti, como foi o sentimento, cara? Que a gente falou lá no primeiro bloco, mais jovem, que já tinha sido desacreditado. E agora, na articulação, foi mais pesado? Foi, é uma ação realmente diferente, porque você não está mais ali na chapa, fazendo parte da chapa, mas se formou um cenário muito dificultoso, mais complexo. Olha, nós tínhamos 9, de 9 caímos para 6, então 6 votos, então você vê outros vereadores migrando para outra base, então você tem que ter toda uma articulação e também perceber o seguinte, eu costumo dizer, Breno, isso a gente leva para todos os cenários. Na política, a eleição é dia 2 de outubro, a eleição só se acaba às 5 horas da tarde, até lá tudo pode acontecer. Você pode estar eleito até às 4h50, 5 horas você pode perder a eleição. Do mesmo jeito a eleição da Câmara Municipal. Você pode estar eleito ali, ou então ter a chapa eleita até as 4 e pouco, 5 horas, no caso a eleição era às 6, mas pode haver alguma reviravolta, você perder a eleição. O vereador pode dizer, não quero mais votar, acredito que o projeto melhor seja esse, e muda. Então nós tivemos toda uma articulação e todo um cuidado para conversar, mostrar que para aquele momento, o melhor cenário, a melhor maneira de se conduzir, de se fazer política, era daquela forma. Porque houve muitas ameaças nos bastidores. Ameaças de cassação do mandato dos vereadores, ameaça de que se caso votasse na chapa do prefeito, iria sofrer as consequências mediante isso ou aquilo outro. Então, houve uma política muito violenta, muito rasteira, realmente uma política que veio do porão, veio da escuridão, que não é aceita na sociedade. Pelo menos não é para ser aceita, porque é imoral. E quando nós se deparamos e começamos a administrar toda aquela problemática, nós percebemos realmente que hoje, no município de Senador Pompeu, nós temos 5 vereadores de base, um de oposição que está em base conosco, que está caminhando com o mesmo pensamento, na mesma direção, e nós conseguimos, sem dúvidas nenhuma, separar o joio do trigo. Você falou em um ponto interessante, na verdade, mais lamentável sobre essa questão das ameaças, né? O Obama, que costumava dizer que na política e na vida a ignorância nunca foi uma virtude, né? Nunca será. E essa ideia de ameaças mostra muito uma falta de diálogo, de conciliação, uma postura ética que não deve ser adotada por membros do Legislativo, né? Na nossa formação mesmo jurídica, a gente vê muito trabalho em cima da ética, em cima da moral, e quando se vai para a representação legislativa, há uma obrigação ainda maior, tanto humana, como para a população como um todo. Porque nós não podemos nos dar o luxo de sermos ignorantes. A gente tem que trazer e levar o que é novo. Isso é o que é mais complicado. Eu acredito, esse é o meu ponto de vista a respeito disso. Pelo menos nesse cenário, né? Nesse cenário político. Você tem toda a razão. O ambiente legislativo, a arena do legislativo, eu costumo dizer, eu não falo arena no sentido de ter confronto. Você pode ter conflitos de ideia, de identidade, de pensamento. Você pode ter os conflitos. Agora, o confronto, a briga, sabe? A baixaria, o atrito, a separação, isso não é interessante. É como eu falei para você, a ideia da política ela vai transcender qualquer coisa. Né? Ela transcende qualquer tipo de pensamento inferior. E você teve muita felicidade ao declarar e, digamos assim, a pontuar realmente essa situação. Dentro do legislativo, dentro desse poder, é necessário principalmente o diálogo, o respeito às instituições, o respeito à democracia. Por mais que tenha dificuldade na democracia, ele ainda é o melhor caminho a ser seguido. E nós temos que defender a nossa democracia, defender esse regime, custe o que custar. Porque, sem dúvidas alguma, nós tivemos no nosso país um triste percurso que foi na época da ditadura militar, que muita gente morreu, muita gente foi perseguida por conta que pensava diferente. E essa maldade, essa escuridão não pode retornar em nenhum instante para o nosso país e qualquer chama que venha a se acender nesse sentido tem que ser apagada.
Não sai daí que daqui a pouquinho eu tô voltando com o quarto e último bloco do Ceará em Pauta. Converso com meu amigo aqui, vereador Giovanni Alves e senador Pompeu. Fique aqui comigo no canal 180, daqui a pouco eu tô voltando. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Alves e o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, de 7 às 9 da manhã, aqui no Sertão Conta Mais. As principais notícias do estado e da nossa região. Eu espero por você. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá minha gente, eu me chamo David Simplício, estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. Soube do boyzinho que sumiu? Que boy, pô? Um pivete aí que tava andando de bike com os outros pivetes e de repente escafedeu-se. Foi não, me? Diz até que foi coisa do demo. Mas aí chegou outra piveta toda arrochada, soltando os poder pelas mãos. E meteu foi peia no bicho. Isso tá parecendo cor de outro mundo, vice? Do mundo invertido. Grandes histórias pedem conexões incríveis. Na BrisaNet você assina 200 MB e leva 300 mais Netflix por R$ 129,99. Assine agora. Agora contamos com um self-service delicioso com uma variedade no cardápio. Temos café da manhã de 7 às 10h30, almoço de 11 às 14 horas e o lanche da tarde a partir das 14h30 às 21 horas. Então não deixe de vir conferir. E lembrando que nossa loja funciona até às 22 horas. Vem para o supermercado super para você, amar é acolher. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Estamos de volta com o último bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pelo canal 180 da BrisaNet, recebendo aqui meu amigo vereador Giovanni Alves, que hoje está licenciado do cargo de vereador e está à frente da chefia de gabinete do prefeito Maurício, né? Já está numa gestão mais de diálogo, junto com o prefeito, mais junto da população, trabalhando em harmonia com o prefeito. Como é que está sendo essa experiência como chefe de gabinete? A experiência é única, Breno. É uma oportunidade que a gente está tendo de ver como é de perto onde surgem as decisões, onde é levado o problema maior, onde é repartido as obrigações para que possamos, digamos, resolver as dificuldades. Então, assim, próximo ao prefeito Maurício, nós estamos aprendendo muito. Aprendendo a ouvir cada vez mais, aprendendo a recepcionar a população do senador Pompeu. E como eu falei para você desde o começo, eu estou frisando a cada bloco, ouvindo e sentindo onde há dor, sabendo onde é a problemática. E na chefia de gabinete você tem essa possibilidade. É um momento que você consegue ser o transmissor das palavras do prefeito e também o agregador e o apaziguador, digamos assim, de qualquer conflito, e tentando aproximar, e como sou político, a área administrativa, né, porque são cenários diferentes, há uma área administrativa de gerência realmente, da parte técnica, a parte política. E esse dever de casa, quem faz é o chefe de gabinete, de aproximar a reivindicação de um vereador
porque até no nome tem dor. Eu gosto de brincar que até no nome tem dor. Busca ali a reivindicação do vereador, leva até o secretário para tentar solucionar o problema. Uma estrada que está danificada, o vereador, rapaz, a comunidade tal está me cobrando tal coisa. O secretário de obra vem aqui, rapaz, qual é a dificuldade aqui? Vamos solucionar esse problema porque tal comunidade está passando por dificuldade, está sentindo na pele realmente o encostado, o ferro quente. E é esse papel que o chefe de gabinete tem, de solucionar esses problemas. O problema vai chegar lá. Chega a ser uma grande fábrica de problemas. E você tem, da sua mente, agraciada pelo grande arquiteto, buscar uma grande fábrica de solução de problemas. E essa solução de problemas ela é feita através dessa parceria e, principalmente, você consegue perceber e ter para você a responsabilidade que você está lidando com várias vidas, com o cotidiano das pessoas, com o dia a dia das pessoas. Isso é muito importante. Eu não esqueço nunca de uma reivindicação que me cobraram e essas máquinas estavam fazendo estradas, elas iam para a minha região, do Engenheiro José Lopes. E lá é asfalto até chegar o meu distrito, que eu moro, chamo meu porque sou apegado onde eu moro, mas eu fui para uma chamativa, digamos assim, um chamado em uma comunidade mais próxima, chamada Xavier. Chegando nessa comunidade, também problema de estrada, e eu disse, olha, as máquinas já estão chegando lá no distrito que eu moro, mas vou mandar voltar para poder atender aqui. Tá vendo? Eu estou tirando lá de onde eu moro para trazer para cá. A mulher disse, mas você sai de Senador até sua casa no asfalto. Aqui é na estrada de chão, aqui é no buraco. Aquilo me mexeu muito, porque mais uma vez eu senti a dificuldade que aquelas pessoas estavam passando, né? Realmente quantos leões tem que matar para poder chegar até determinado canto. E eu fiquei muito pensativo e com muita reflexão. E eu disse, realmente, a situação que estão passando aqui é muito mais difícil, é muito mais, entre aspas, constrangedora e a gente tem que vir atender imediatamente. Então, muitas vezes, na sua grande maioria, isso é que faz a diferença. Na sua grande maioria de vezes, ou então, de forma muito responsável, na maioria das vezes, ou então em todas as vezes, porque quando você é político e está na área de administração, é 2 pesos e 2 medidas. Você tem que fazer a política, mas também tem que fazer a administração. Então, politicamente, para mim, talvez seria mais viável atender a minha comunidade, mas você tem que entender também que os interesses daqueles que estão precisando naquele momento são muito maiores que os seus pessoais. Porque se você entra na política para tentar se elevar, para poder atender os seus interesses pessoais, aí não, meu irmão. Aí você procura outro canto, monte uma empresa, na sua empresa você pode bater na mesa, aí é sua. Agora, quando você exerce um cargo público, você está à frente de uma pasta pública ali, aí não. Os interesses que tem que dominar, os interesses que tem que estar sempre à frente são os da população. É sempre muito mais fácil você ouvir palavras que acarinham os ouvidos e o coração quando a pessoa está aqui, frente a frente com você. Quando você já leva uma chibatada de um indivíduo da população que está vindo ali com a reivindicação, para quem já tem um trajeto político, tem um peso maior. Eu acredito que tem um peso maior. E como está sendo o diálogo com as pessoas dentro da chefia de gabinete? O chefe de gabinete é o cara que atende. A gente tem que lidar com a realidade das cidades, né? Sim. O chefe de gabinete ele atende do dono de uma fábrica que quer fazer uma parceria com a prefeitura até uma pessoa que está ali na hipossuficiência pedindo um medicamento. Diferente da pasta da Secretaria de Obras, onde você quer uma pasta de execução, onde você tem que mostrar que está fazendo. Já a chefe de gabinete migra da execução para uma gestão e também para um contato mais humanitário, mais humano, mais diretamente social. Está conseguindo conciliar bem? Estamos. Graças a Deus, a gente está tendo uma boa desenvoltura. A gente está tendo boas relações, boas conversas, e a gente consegue perceber ao sentir realmente o retorno por parte da população. Ao chegar até o gabinete, quando o prefeito não está, procura-se o chefe de gabinete. E lá a gente está à disponibilidade para atender. E uma coisa que você falou, Breno, muito importante. Chega-se um empresário que quer investir milhões no município e chega às pessoas com mais dificuldade, que querem ter um atendimento diferenciado, que querem realmente, estão precisando, estão ali porque estão precisando. Ninguém gosta de ir para tal canto para pedir as coisas. Você vai quando você está precisando. Mas você tem que ter muito discernimento, digamos assim, para compreender que, independente de quem seja, classe
política ou então setor, questão financeira, você está ali para atender todos da mesma maneira. Ah, não, mas eu tenho certeza que você atende fulaninho melhor do que esse... Não. Quando você assume um cargo desse, e se você quer realmente fazer algo diferente, se você quer realmente atender e mostrar que aquele percurso, aquele período que você esteve à frente, não fazendo de profissão, mas fazendo de vocação, mostrando uma realidade e uma condição de fazer diferente, você tem que realmente ter um tratamento humanitário. Você tem que ter uma questão realmente mais humanizada, tem que ter uma postura, uma fala, um sentimento, um olhar realmente mais voltado ao humano, mais voltado ao social, mais voltado à compreensão. Por isso a importância do diálogo e por isso a importância de você se colocar no lugar. Muitas vezes as pessoas me ligam ainda, chefe de gabinete, vereador Giovanni, o chefe de gabinete, Giovanni está por onde? Pai, estou em tal canto. Rapaz, é porque está tendo um problema assim, assim, assado. Eu digo, não, onde é o problema? Pois não, vamos lá ver o problema. Porque quando você vê, quando você bota o pé ou na lama, ou no esgoto, ou no mato, você está sentindo o que aquela pessoa sente. Então daí você começa a perceber a dificuldade e ter um interesse ainda maior em resolver o problema. E ainda sobre vocação, Giovanni. Vai concorrer à reeleição? A reeleição, eu costumo dizer o seguinte, Breno. Quem vai dizer se eu vou concorrer não é a população de Senador Pompeu. Em que sentido? Se a população percebeu e compreendeu que a maneira que eu fiz política, o que eu estou fazendo, é uma maneira diferente, é uma maneira que é voltada para o bem e não para o ódio, uma maneira que é voltada para o diálogo, para a diplomacia, para sentar e conversar com todos, aí sim, aí nós estamos dispostos a concorrer uma reeleição. Agora, se nós e a população perceber que não, que eu fui apenas mais um, que a minha maneira de fazer política ela é voltada para o ódio, para a ofensa, não, acredito que eu não tenha mais o que contribuir. Agora, se nós tivermos esse abraço que tive em 2020 por parte da população, esse reconhecimento, esse carinho, não tenha dúvida que nós possuímos muitos projetos interessantes para Senador Pompeu, para o meu distrito, para os outros distritos, para o município como um todo, e eu costumo dizer que tudo na nossa vida tem que ser natural. Quando você força uma coisa, dá errado. Se você tentar mudar o percurso de um rio, vai gerar danificações, vai gerar danos à flora, à fauna, vai dar um problema muito grande. Então é necessário que você deixe as coisas fluir naturalmente. Né? O amanhã a Deus pertence. Vamos trabalhar, vamos mostrar serviço à população, vamos atender as pessoas, vamos colocar a sandáliazinha da humildade e conversar com o seu Zé, com a dona Maria, com o seu Antônio, ver o problema. E a eleição, aí quem vai decidir, quem vai falar se é ou não, é a população do Senador Pompeu. Está feliz e satisfeito, macho? Sim, estamos felizes e satisfeitos porque é uma coisa que eu sempre quis na minha vida, quando eu comecei a entender um pouco da política, ver um pouco, você aprende todo dia, mas quando você tem o primeiro contato, é que para mim a política ela servia para mudar a vida das pessoas. E eu consigo perceber que as ações que nós estamos fazendo estão mudando a vida das pessoas e para melhor. Quando você traz uma obra ou consegue realizar um benefício gigante que atende a comunidade ao todo e não a uma fração política, você está mudando a vida das pessoas, você está trazendo uma melhoria para essas pessoas. Quando você recupera uma estrada que fazia 40 anos que não passávamos por uma recuperação, você está trazendo um melhoramento. Quando você entrega educação de qualidade, você está trazendo um melhoramento. Quando você escuta e faz o diferente, anda na contramão da velha guarda, aí sim, mostra que você realmente está fazendo uma diferença positiva, porque as pessoas criticam muito novo, mas você está fazendo uma mudança realmente muito positiva na sociedade, você está conseguindo construir, você está conseguindo ser testado, você está conseguindo montar um currículo realmente positivo que é e será apresentado à população do Senador Pompeu novamente, e como a gente fala, os votos são os termômetros, né? São o resultado do trabalho, se está bom ou se está ruim. Iremos mostrar o nosso currículo. Se a população do Senador Pompeu achar que é eficiente, que é um currículo correto e sério, nós temos o apoio. Se não, é botar a viola no saco e buscar contribuir de outras maneiras, de outras formas. Giovanni, muito obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui ao Ceará em Pauta. Para mim foi uma honra te receber. Eu já venho acompanhando o seu trabalho, para além da amizade, já venho acompanhando o seu trabalho como vereador e lhe parabenizo, certo, pelo trabalho desenvolvido no Senador Pompeu.
Se não fosse digno de parabéns, você sabe o que eu diria? Sim. Com certeza. Mas essa casa, o Ceará em Pauta, é um programa para falar de política, para falar das pessoas, para fazer as pessoas entenderem que isso é necessário, que isso é preciso e que sem a política não se faz nada, nem se respira. Então, meu irmão, essa casa é aberta para você, é aberta à Prefeitura de Senador Pompeu, ao prefeito Maurício, que inclusive deixa aqui já meu convite para que venha ao Ceará. Vou articular essa vinda dele. E vou abrir aqui esse espaço para que você faça as suas considerações finais e se expresse. Essa casa é sua, meu irmão. Fica à vontade. Espero que você tenha se sentido em casa de verdade, nessa conversa aqui, essa conversa de calçada, para falar de política. Calçada. Né? Me senti na calçada da minha casa, debaixo do pé de pau lá de casa, no sítio. Me senti em casa, me senti acolhido. Breno, só tenho a agradecer ao Ceará em Pauta, a esse programa de extrema audiência, e que além de audiência ele possui credibilidade, porque de nada adianta ser conhecido e não ter credibilidade, não ter confiança das pessoas. Esse programa, juntamente com a sua liderança, ele consegue unificar isso. Isso é muito importante. Só quero agradecer a cada um, né, das pessoas que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela recepção. E vou usar um pouco das suas palavras que foram muito felizes, Breno. Não desacreditem da política. Que nós não podemos perder a fé, perder a esperança. Porque a política ela é sinônimo de serenidade, de construção, de edificação, de dias melhores, de mudança de vida das pessoas. A política ela é feita para diminuir as desigualdades, para aproximar o representante das pessoas. E por mais dificultoso e por mais falta de fé que tenha, ela é a única vereda que é possível de ser construída e de ser realizada através do trabalho, através da parceria, através da união das pessoas. Eu acredito muito, muito mesmo, que essa renovação, que essa aproximação e que esse despertar no coração dos jovens vai acontecer com mais intensidade. Eu peço muito que as pessoas, que os jovens, principalmente da nossa faixa etária, da nossa mesma época, né, tenham a esperança. Não deixem a esperança morrer, não deixem a fé falhar em nenhum instante. A política ela transforma, a política ela muda a vida das pessoas. E se você tiver confiança, se você tiver valor, não tenha dúvida que ela vem para modificar e vem para somar e vem para ser algo moral e não imoral como se constrói pelo meio do mundo aí. Então acredite na política, pessoal. Ela é um caminho, ele é o único caminho responsável para mudar a vida das pessoas para melhor. Meu irmão, muito obrigado, viu? Tamo junto, meu irmão. Valeu. Pessoal, estamos encerrando aqui mais uma edição do Ceará em Pauta. Espero que vocês tenham gostado aqui pelo canal 180 da BrisaNet, a Sertão TV Ceará, levando uma programação de qualidade para você. E o Ceará em Pauta falando de política de uma maneira descontraída, interessante e puxando você para o que realmente interessa. Até a próxima semana, um abraço e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.